Oi pessoal, eu sou Juliana Calisto, psicóloga clínica responsável pelo Espaço Infinito. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos com o tema separação, como superar. Eu escrevi sobre esse tema para o blog parceiro Meninas de 40 e recebi muitos comentários e muitas dúvidas também. E também é um tema muito comum no consultório. A separação é um momento delicado, doloroso, né? Para todos os envolvidos, o casal, a família sofre, os amigos também, principalmente quando existem filhos envolvidos também. É muito difícil para os filhos se verem no meio de um conflito entre as pessoas que eles mais amam e confiam no mundo, que são seus pais. Muitas vezes, o pior de tudo é que esses pais ainda usam os filhos como alvo de chantagens emocionais. Isso causa muito sofrimento psíquico nesses filhos. A saída é sempre agir com muito respeito e maturidade durante o processo, entendendo que o casal deixou de existir enquanto marido e mulher, mas enquanto pai e mãe será um objetivo em comum, uma tarefa em comum por toda a vida. Falando um pouquinho sobre a separação e o término de relacionamento, a gente fala sobre o processo de luto. O processo de luto acontece, é um processo natural, acontece sempre que a gente perde um objeto de amor, seja ele uma casa, um emprego, um ente querido através de uma morte e um relacionamento afetivo também. Essas etapas, vou falar um pouquinho das etapas do luto, essas etapas tendem a acontecer nessa ordem, mas não necessariamente acontecem nessa ordem e também nem todo mundo passa por essas etapas. A primeira etapa é a etapa da negação. Nessa etapa a gente nega, né, que aquilo realmente aconteceu e quando os amigos perguntam, a resposta mais comum é eu estou bem. É um mecanismo de defesa usado para negar aquele sofrimento, aquela situação. Depois vem a raiva. Nesse período, nessa fase, normalmente o ex-casal trocam acusações, um liga para o outro para acusar o outro, falam mal um do outro para os amigos, para a família. Nesse momento há um clima de uma agressividade. Depois da raiva, normalmente vem a fase da negociação, da barganha. Nessa fase, normalmente, se fazem promessas para ter de volta o relacionamento perdido, o ente amado. Nessa fase, o ex-parceiro normalmente fala que vai mudar de comportamento, tudo isso para ter de volta aquele relacionamento afetivo. Muitas vezes também acontece desses relacionamentos retomarem nessa fase, porque diante dessas promessas as pessoas tendem a acreditar que realmente pode ser diferente e retomar o relacionamento. Depois da negociação, caso o luto continue, o processo de luto continue, normalmente vem a fase da depressão, que é a fase que as pessoas se sentem mais tristes, começam já a entender que o relacionamento terminou e se sentem tristes, sentem nostalgia pelos sonhos, projetos não concretizados e não vividos. Depois dessa fase, a última, que bom que existe a última, é a aceitação. E nessa aceitação, as pessoas, né, finalmente aceitam que aquele relacionamento terminou e estão mais preparadas para retomar e recomeçar suas vidas. É importante reforçar que essas fases não têm tempo pré-definido para acontecer. Elas também não acontecem necessariamente nessa ordem, não acontecem com todas as pessoas, cada um tem a sua forma singular de lidar com a situação, com o luto. E também elas podem se misturar, indo e vindo, né, de acordo com o momento e com a situação. O importante é que vocês ressignifiquem essa experiência dolorosa, se acolham e buscando retomar esse equilíbrio emocional, também, se necessário, busquem ajuda psicológica, psicoterapêutica, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixe seu comentário que a gente responde.